Olá, meus queridos irmãos da Igreja Batista Jardim Colonial, aqui quem fala é o Bruno. Eu gostaria de começar o texto de hoje, a mensagem de hoje, a reflexão de hoje, com uma pergunta. Alguém já mandou você cuidar da sua vida? Alguém já virou para você, provavelmente no momento de ira, de raiva, e disse: vá cuidar da sua vida? Bem, nós sabemos que esse tipo de comentário, esse tipo de ordem, né, de desejo da pessoa, ainda mais sendo falado desse jeito, é muito negativo, né? Traz muitos problemas, geralmente é usado num contexto de briga e não é nada bom. Mas hoje eu queria falar para você de maneira mais tranquila. Cuide da sua vida. E não pense que eu estou falando a respeito de você não dar conta ou sobre você falar da vida da outra pessoa. Não. Minha reflexão aqui não é sobre você parar de prestar atenção na vida dos outros e começar a prestar atenção na sua. É só a respeito de você pensar em cuidar da sua vida. Realmente avaliar e cuidar da sua vida. Olha o que o versículo de número 12 do capítulo 10, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12 diz: Assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Aquele que julga estar firme, na versão NVI, né, na versão revista atualizada, aquele que está em pé, cuide para que não caia. Bom, esse texto, meus irmãos, ele está dentro de um contexto, do contexto do povo de Israel. Quando Paulo ele começa o capítulo 10, ele começa a falar a respeito de alguns testemunhos, de exemplos da história de Israel, de como eles, mesmo tendo sido abençoados por Deus, mesmo eles terem vivido coisas maravilhosas com Deus, quando eles estiveram no deserto, houve uma ocasião onde eles mesmos se entregaram à imoralidade, à farra, praticaram coisas que não agradavam a Deus, ao ponto de Deus puni-los e até muitos serem mortos, diante daquele contexto onde eles abandonaram totalmente o Senhor. E baseado neste exemplo, Paulo vem falar para a gente que a gente tem que tomar cuidado, que nós devemos cuidar para não cair, que nós devemos refletir, a gente achar que talvez a gente está em pé, a gente está bem, a gente está excelente, nossa vida está boa. E se a gente tiver esse tipo de pensamento, Paulo nos alerta, cuide para que você não caia, cuide para que você não venha pecar, assim como o povo de Israel que estava ali vivendo conquistas, vivendo maravilhas. Eles tinham visto o mar se abrir, eles tinham visto as pragas no Egito, eles estavam vendo Deus abençoar e fazendo milagres para eles no deserto. E mesmo nesse contexto todo, eles pecaram, eles se afastaram de Deus e num piscar de olhos, muito daquilo que eles viram e do relacionamento que eles desenvolveram com o Senhor diante de tudo aquilo que eles viram, ruiu. E eles caíram e foi forte a queda. Irmãos, não são poucas as pessoas, e famosas até, cristãos, pastores, músicos e pessoas de igrejas e que a gente ouve falar, que se afastam de Deus, que tomam decisões erradas, que em determinado contexto realmente caem. E quando essas coisas acontecem, é sim possível que a gente comece a olhar e a julgar a vida dos outros, né? E fazer comentários negativos e comentários do tipo: eu já sabia que isso ia acontecer, ou então analisar de repente que talvez aquele histórico não fosse real, não fosse verdadeiro, aquele histórico de pessoa abençoada. Mas todos nós estamos sujeitos, todos nós, quando a gente deixa a nossa própria natureza tomar conta, quando a gente se afasta do Senhor, e pode ser no piscar de olhos, um erro, uma decisão errada, que pode fazer com que tudo desmorone. Então, meu irmão e minha irmã, se você que está vendo esse vídeo tem pensado e refletido e lembrado e sendo grato a Deus porque você está bem hoje, talvez você esteja bem caminhando com o Senhor, tem visto melhoras na sua vida, tem visto crescimento, talvez você tenha recebido, tem
tem recebido ultimamente o reconhecimento de outras pessoas como uma pessoa madura, como uma pessoa firme, como um exemplo, saiba que vocês também estão sujeitos. Todos nós estamos sujeitos. Nós temos que cuidar do nosso coração, cuidar da nossa vida. Porque sem Deus nós não somos nada. E qualquer coisa que a gente faça partindo de nós, partindo da nossa natureza humana, nós temos um grande potencial de cair, de falhar e de nos afastarmos de Deus. Mas é muito interessante que Paulo, ele dá essa ideia, né? Ele mostra essa verdade de maneira muito forte. Mas no próximo versículo, ele também acalenta o nosso coração. Porque diz no próximo versículo, versículo 13: Não sobreveia a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Então, talvez quando a gente olha esse primeiro versículo, pensando que a gente pode cair e possa começar de repente a bater um desespero. Caramba, mas se todos podem cair, se todos podem se afastar de Deus, se eu, poxa, estou bem espiritualmente, estou numa fase legal e mesmo assim eu posso tomar um erro, tomar uma decisão errada por um momento de falha e de repente colocar tudo a perder, ou posso me afundar no pecado e começa a bater um desespero assim, quem pode ser salvo, né? Quem pode realmente resistir a isso, quem pode não passar por isso? Paulo ele já mostra no próximo versículo que Deus ele é fiel. Deus é fiel. Ele não vai permitir que nós passemos por tentações que a gente não possa suportar. Ou seja, ao mesmo tempo que a gente tem que tomar cuidado para não cair, saiba que qualquer coisa que aparecer na sua vida, qualquer tipo de tentação, de luta que aparecer na sua vida, se apareceu é porque Deus sabe que no Espírito Santo dele você tem capacidade de enfrentar aquilo ali. Você tem capacidade de resistir e não cair. Porque o Espírito Santo habita em você. E ele não vai permitir que algo aconteça na sua vida que você não possa resistir. Tudo que acontece na sua vida, todas as lutas, todas as tentações, você pode resistir. Porque a força não está em você, está no Senhor. E se acontecer, é porque o Senhor te dá a força para resistir. Então você pode pensar nas piores situações e talvez falar assim na sua mente: poxa, se tal coisa aconteceu, eu não sei se eu continuaria com o Senhor. Se tal coisa aconteceu, eu não sei se eu não blasfemaria contra Deus. Se isso aqui, se isso que está acontecendo com o irmão X, com a irmã Y, fosse comigo, eu não sei se eu conseguiria resistir. Bem, se acontecesse com você, você teria capacidade de resistir. Bastaria você crer no Senhor, confiar no Senhor para passar por aquilo ou tomar as suas decisões e aí sim, cair. Mas se acontecer, meu irmão, minha irmã, é porque Deus te dá força para vencer. Ele te dá a capacidade de enfrentar. Se aconteceu, se você está passando, Deus te dá força. E não é incomum a gente ver pessoas que passaram por situações muito difíceis, muito. E quando você ouve o testemunho, muitas delas falam: irmãos, eu não sei como eu resisti. Irmãos, eu não sei como que eu sobrevivi. Irmãos, eu não sei como eu perseverei. Eu não sei como, por que minha fé aumentou tanto. Eu não sei porque eu cresci tanto espiritualmente. Porque quando eu olho de fora, ou se alguém falasse que eu ia passar por isso, que eu ia responder bem, eu acharia que eu não conseguiria. E eu consegui, eu tô conseguindo, eu tô resistindo, eu tô crescendo, eu tô vencendo. E não é incomum ouvir esse tipo de testemunho. Por quê? Porque a força não está nelas, a força está no Senhor. E se Deus permitiu, é porque eu e você podemos resistir. Então é isso. Cuide da sua vida. Não no sentido de não preparar e pensar na vida dos outros, mas nesse sentido aqui. Cuide do seu coração. Trabalhe nele. Deixe o Senhor tomar conta dele. E lembre-se, se a situação apertar, se ficar muito difícil e a tentação for muito grande, saiba, você pode vencer. Que Deus nos abençoe.